Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, no capítulo de número 13, versículo de número 7. Evangelho de João. Vamos ver o que Deus tem para nós hoje. Capítulo 13, versículo 7. Diz assim: respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabes agora, compreendo-lo-ás. Você me ajuda? Depois. O que eu faço não sabes agora, compreendo-lo-ás depois. Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço tu não sabes agora, mas depois, você me ajuda aí? Depois entenderás. Grandioso Deus, fala conosco, meu Pai. É o que eu quero te pedir e desde já te agradecer no nome de Jesus. Os que creem digam amém e amém. Levanta uma das mãozinhas para o alto e diz: Deus, o que vier de ti eu recebo. Fecha a mão assim: eu recebo. Deixa esse texto marcado. E eu quero te mostrar um momento que em Jeremias, lá no capítulo 32. No versículo de número 16. A partir daí, é o momento em que Jeremias pede esclarecimentos a Deus, se assim ele pudesse. Mas ele pediu e Deus respondeu. Vê se você entende. O Senhor manda que ele comprasse umas terras, faz com que aquelas terras chegassem para que ele pudesse comprá-las através do seu primo. E o interessante é que o Senhor manda que fosse lavrada a escritura, manda, se você ver no versículo número 14, na parte final, diz assim: mete-a num vaso de barro para que se possam conservar por muitos dias. Olha para o pastor. O Senhor diz assim: ó, compra as terras, põe dentro de um vaso, tapa, para que seja conservado durante muitos dias. Só que eu preciso te dizer que aqueles muitos dias eram 70 anos. 70 anos. O tempo do cativeiro babilônico. E eu quero te fazer compreender que nesse momento ele assim faz, ele entende, se comprova. O que Deus havia dito ele faz, ele compra. Mas eu preciso te dizer que essa compra é feita com Jeremias na prisão. Dê-me toda a tua atenção agora, em nome de Jesus. Jeremias está na prisão. E ele efetua aquela compra na prisão. E a gente fica meio que sem entender, e ele também não entende. Por que, pastor, que Jeremias não entende? Porque aquela terra foi possuída pelos caldeus. Eles tomaram a terra. Então, na verdade, ele compra um lugar que estava sendo habitado pelo povo inimigo, que na verdade não era dele, ou pelo menos naquele momento não era dele. E aí a gente começa a entender que ele pede, ele questiona o Senhor. Ele: Senhor, tudo bem, tu me mandaste comprar, mas por quê? Por quê? E o interessante é que se você for olhar o 16, o 17, ele antes de falar com Deus o que ele queria, ele começa a falar de uma maneira, e aí eu não tenho tempo, para a gente esmiuçar isso aqui, mas quando chega lá no 25, ele diz assim: contudo, ó Senhor Deus, tu me dissestes, compra o campo
por dinheiro e chama testemunha, embora esteja a cidade entregue nas mãos dos caldeus. Ele não consegue entender, olha para o seu pastor, o porquê que Deus manda ele comprar uma terra que estava nas mãos dos caldeus. Ele dá 1000 voltas em vários versículos para chegar no 25. Senhor, eu não estou entendendo. Em outras palavras, Deus, eu não estou entendendo. Tu tiraste teu povo, lá no 21, tiraste do teu povo de Israel, da terra do Egito, com sinais e maravilhas. Ele tenta dar uma embolada no meio de campo, para chegar ao ponto de perguntar: Deus, por que tu me mandou comprar uma terra que está nas mãos dos caldeus? Por quê? Qual é o teu objetivo? E o primeiro objetivo do Senhor era que ao comprar aquela terra, Deus estava prometendo que o cativeiro ia acabar. Dá um glória a Deus aí. E que o povo que tinha sido levado, exilado, voltaria para a sua terra. Dá um glória a Deus, por favor. E Deus começa a falar comigo e contigo aí. O Senhor começa a falar comigo e contigo de coisas ou situações que tu tem vivido, que tu tem passado, que tu tem enfrentado, e que pessoas têm dito para ti que não tem mais jeito, não há mais solução, não tem mais o que fazer. Mas hoje Deus vira para ti e diz: ei, o Deus que fecha a boca do leão, o Deus que está contigo na fornalha, é o mesmo Deus que quando te manda voltar do cativeiro, diz assim: olha, eu estou te mandando voltar do cativeiro, e estou te mandando dizer que vou restituir tudo aquilo quanto é teu. Então toca no teu irmão, na tua irmã, e diz assim: o que é teu, o inimigo da tua alma não pode ter para sempre. Olha nos olhos do teu irmão, da tua irmã, e diz assim: porque é teu. Fala com ele ou com ela e diz assim: porque foi Deus quem te deu. Foi Deus quem te deu. Durante o período, o povo esteve no cativeiro 70 anos. Mas Deus manda que comprasse, com uma promessa de que eles voltariam. Uma vez já falei isso, né? Vou voltar a repetir. Uma vez, quando eu estava separado da pastora, e não era pastor, nem ela, e uma irmã de Deus está ali atrás, uma missionária hoje aqui nesse lugar, disse para ela e profetizou: olha, ele vai voltar todo quebrado. Aí eu lembro que eu estava num carro na minha rua, e ela desceu e falou: tu não sabe da maior. E eu falei: fala. Ela é abusada, irmãos. Ela falou: me entregaram que tu vai voltar. Aí eu falei: é. Mas que disseram? Ela, irmãos, aí a língua coçou, né? E tu ainda vai voltar todo quebrado. Aí, que eu pensei? Eu lido com carro. Eu pensei: todo quebrado, vou vir, meu Deus, um acidente de carro, vou voltar, a perna, meu Deus, Senhor. Aí, na hora, eu dei uma espetada nela. Mas, sabe que espetada que eu dei, irmãos? Eu quero te falar do Deus da restituição. Por favor, se der nesse Deus que tu crê, dá um glória a Deus mais uma vez aí. Eu disse para ela assim: eu volto, eu fico uma mendiga, mas não fico contigo. Eu fiquei, irmãos, para morrer com aquele negócio é esse? Eu vou voltar todo quebrado. Aí imaginei eu que eu ia voltar. Senhor, se eu voltar também, meu Deus, Senhor, como é que vai ser essa situação? Jesus, eu não sei. Meu pai, eu não estava entendendo. E querida, quando eu voltei todo quebrado. Sabe por aonde? Por dentro, porque o Senhor pegou, me esmiuçou. O Senhor pegou, me levou na moenda. O Senhor pegou e disse: não é do teu jeito, é do meu. O Senhor, o Deus do sobrenatural, é aquele Deus que vira para mim e para ti e diz: o tempo do cativeiro tem um limite. Eu não sei o que tu vives, eu não sei o que tu está passando, nem o que tu está enfrentando. Eu não sei o que está doendo na tua alma.
hoje Deus manda te dizer que o tempo do cativeiro tem um limite. E Deus tinha um propósito em tudo aquilo ali. Claro que há casos e casos, queridos, mas eu quero te dizer que o Deus que restitui a alegria, ei, quantos crentes têm estado com falta de alegria? Eu profetizo óleo de alegria no alto da tua cabeça aí, queridão, em nome de Jesus. Óleo de alegria no alto da tua cabeça, porque o meu Deus, Ele é o Senhor, Ele é o Deus que derrama alegria. Quantos têm vivido uma vida de cabisbaixo, uma vida de murmuração? Não é porque simplesmente querem, não, porque o sofrimento tem te assolado. É anos e anos e anos. Ei, eu virei para uma pessoa hoje pela manhã e eu disse para ela: olha, eu como teu pastor, eu profetizo que eu ainda vou te ver muito feliz, eu ainda vou te ver muito alegre, eu ainda vou ver o Deus da restauração restituindo alegria no teu semblante. E ele questionou. Aí Deus respondeu. O Senhor respondeu. E dentre tantas coisas que Deus fala com ele, no 37, versículo de número 37, eis que eu os congregarei todas as terras para onde os lancei da minha ira. No meu furor e na minha grande indignação, tornarei a trazê-los a este lugar e farei que nele habite com segurança, seguramente. E o Senhor começa a dizer, e aí o 38 vai dizer assim, ó: eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Deus está falando de restituição aqui hoje. Dar-lhe-ei um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias, para o seu bem e bem de seus filhos. Ei, olha para o pastor, querido e querida. Quando Deus declara que vai fazer, não é só para você, é para você que representa a tua família. Eu não sei quantos aqui gostariam do esposo, da esposa. Eu não sei quantos aqui desejariam os filhos nesse lugar junto contigo. Eu quero te dizer que através da tua vida, levanta a tua mão aí, levanta, balança ela. Através da tua vida, pessoas hão de ser impactadas nesse mundo, mas a tua família faz parte delas. Versículo 40: farei com eles aliança eterna, segundo o qual não deixarei de lhe fazer o bem, porém o meu temor no seu coração, para que nunca se aparte de mim. Versículo de número 41: alegrar-me-ei por causa deles, e lhe farei o bem, plantar-los-ei firmemente nesta terra, de todo o meu coração e toda a minha alma, porque assim diz o Senhor: como fiz vir sobre esse povo e sobre esse povo este grande mal, assim lhe trarei todo o bem que lhe estou prometendo. Comprar-se-ão campos nessa terra, da qual vos dizeis. E aí vai dizer assim: está deserta, sem homens, sem animais, está entregue nas mãos dos caldeus. Comprarão campo por dinheiro, lavrarão as escrituras, e assim vai. Eu não preciso te dizer que lá na frente o Senhor pega essa terra deserta, sem homens, e povoa. Olha nos olhos do teu irmão. Por quê, pastor? Irmão com irmão, irmã com irmã, ok? Você vai olhar nos olhos e vai, não sei que seja esposa e esposa, aí dá, ou namorado, noiva, aí pode, amém? Do contrário, homem com homem, mulher com mulher, até para a gente manter um respeito, em nome de Jesus. Você vai olhar nos olhos e vai dizer assim: Deus não te esqueceu em meio a essa tribulação. Tu não está só.
Tu não está só. Essa terra que está deserta, sem homens e sem animais, entregue nas mãos dos caldeus, é tua. É tua. É tua. Não, você ainda não entendeu, é tua. Você começou a entender, é tua. Satanás pode tentar para um lado, tentar para o outro, mas aquilo que Deus me prometeu, levanta por favor, e fala com Deus aquilo, fala, aquilo que o meu Senhor me prometeu, ninguém pode tocar. É como se Deus dissesse: compra o que foi tomado. Como, Senhor? É o que foi tomado. No versículo 17, quando diz assim, lá na parte final: tornarei a trazê-los a este lugar e farei que nele habitem seguramente. Tornarei a trazê-los. O Senhor está dizendo. Imagina se Jeremias pergunta: mas Senhor, o Senhor pode me dar um nome do Deus que fala comigo nessa hora? E talvez o Senhor dissesse para Jeremias: Jeremias, quem fala contigo é o Deus da restauração. Quando eu digo sim, quem pode dizer não? O Senhor manda falar uma coisa aqui nesse lugar. Está lá em Tiago, que diz o seguinte: pedis, se eu não me engano, no capítulo 4, versículo 3. Se estiver aí, joga aí. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Vê aí para mim. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Pedis para satisfazer os seus próprios deleitos. Pedis lá, capítulo 4, versículo 3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Vou ficar nisso aí. Pedis e não recebeis, se me ajuda, porque pedis mal. Mais uma vez, pedis e não recebeis, porque pedis mal. Deus hoje está falando com você. Toca na pessoa do teu lado e diz assim: saiba pedir. Às vezes a coisa não aconteceu porque tu está pedindo mal. E Deus não fez porque não é isso que Ele quer para ti. Então olha nos olhos do teu irmão e diz: o que Deus tem para você é incomparável, insubstituível. O que Deus tem para você é muito maior e melhor do que tu possa imaginar. Eu falei de manhã algo aqui, eu usei uma frase aqui, já falei isso outras vezes, mas vou voltar a repetir. Eu tinha um pastor que todas as vezes que eu ouvia pregar, eu dizia: Senhor, que bênção. E eu sentado como você está, e esse pastor, ele virava para mim, ele virava para a igreja e dizia assim: olha, eu queria poder rasgar a minha alma, para que você pudesse entender a essência dessa palavra na tua vida. E eu levei anos para conseguir entender o que era rasgar a alma. E depois que eu fui a pastor, eu pude entender na essência, para poder virar para você e declarar hoje: eu queria poder rasgar a minha alma, para te fazer entender o que Deus quer para a tua vida, o que Deus está preparando para você. O que Deus tem para a tua vida é muito maior do que tu possa imaginar. O que Deus está preparando para você é muito maior. Ei, toma um passo, toma uma decisão. Deixa o Senhor comandar.
Deixa o Senhor fazer do jeito dele. Tu está pedindo A e o Senhor quer fazer B. Tu está pedindo B e o Senhor quer fazer A. Ei, para de pedir. Entra e entenda que em 2013 tu está no ano de governo. E quem vai governar a tua vida é o Senhor. É Ele que vai dizer: é para lá e tu vai, é para cá e tu vai, segue em frente e tu vai, para, se necessário for retrocede, tu vai retroceder. É ano de governo. Quem age é o Senhor na minha vida e na tua. Comprar o que foi tomado, sim. Senhor, imagina Jeremias dizendo: como é que eu vou fazer isso se estou preso? Eu estou preso, Senhor. Como é que eu vou fazer isso? Não tem, estou aqui, estou no palácio, estou preso. Como é que é, Jeremias? Estou preso, Senhor. Jeremias, não entendi, estou preso. Não, Jeremias, eu não entendi, porque para mim não há limitação. Se quiser, te tiro do cativeiro agora, você quer ver? Se quiser, muda a tua história agora, você quer ver? Se quiser, tu está aí porque é propósito meu, Jeremias. Tu está aí porque eu assim ordenei. Mas se eu quiser, eu te tiro daí agora. Ei, tu se esqueceu? Tu se esqueceu o que houve com Elias? Aonde mandei carros e cavalarianos, e Elias caminhando com Eliseu, batendo papo, e de repente os carros e cavalarianos de fogo separou um do outro, e ele levou Elias num grande redemoinho. Tu esqueceu que eu posso todas as coisas? Tu esqueceu que quando aquele moço ficou com medo porque Samaria estava cercada, e tu esqueceu que no momento em que Eliseu orou e pedindo para que eu abrisse os olhos do moço, ele viu carros e cavalarianos e milhares e milhares e milhares e milhares de anjos. Então Eliseu disse: maiores são os que estão conosco do que os que estão nesse mundo. Tu se esqueceu que o meu poder é ilimitado. Tu se esqueceu que eu posso fazer todas as coisas a teu respeito. Tu se esqueceu disso. Tu se esqueceu. Então não te preocupes, eu vou mandar até você a pessoa para que tu compre essas terras, para que saiba que eu sou o Senhor. Existem coisas que você está agindo e Deus hoje está dizendo: para, porque estou tomando a frente disso aí. Quem vai agir sou eu. Você que está fazendo e o Senhor está dizendo: para. Essa terra deserta, talvez para você que esteja nos assistindo nessa hora em casa, essa terra deserta que tu vive, essa terra sem homens, o Senhor vai povoá-la. O Senhor manda te dizer, o Deus da restauração, que pode levar um tempo, um período, mas o que te prometeu, Ele vai cumprir. Aquele que te prometeu, Ele vai cumprir. Aquieta o teu coração, tranquiliza a tua alma, confia no Senhor. O salmista lá no Salmo 40 vai dizer: esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim quando clamei por socorro. Colocou nos meus lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Firmou meus passos, colocou Ele sobre uma rocha. O Senhor está virando para você hoje, está dizendo: espera, é comigo, não é contigo. Quem vai fazer sou eu. Eu estava esses dias ouvindo uma de minhas mensagens antigas, em CD ainda. E nessa mensagem registrada lá no Atos dos Apóstolos, lá no capítulo número 12, no momento em que o anjo toca a lateral de Pedro e diz: Pedro, levanta. O texto diz que ele tinha 2 guardas algemados, acorrentados com ele, né? Um no braço esquerdo e o outro no direito, e 2 guardas do lado de fora. Aí o Senhor vira para ele e diz: o anjo do Senhor: Pedro, levanta.
Humanamente falando, levantar como? Os guardas estão aqui. Mas quando ele levantou, as correntes ficaram. O Senhor está virando para você e está dizendo: você precisa crer mais no Deus que tu tem profetizado. O anjo hoje do Senhor está virando para mim e para você, está dizendo: levanta-te. Tenho eu novidades para ti. Pedro ainda acorda meio que sonolento, não entende o que está acontecendo. Assim vai acontecer com vidas nesse lugar. Existem pessoas que vão olhar e vai dizer: pastor, eu não estou entendendo o que está acontecendo. E eu vou virar para você e vou dizer: nem eu. Eu recebi um telefonema de uma pessoa dizendo: pastor, ontem eu trabalhei até quase 11, meia-noite. Falei: foi, mas pastor, o milagre que eu estava já há alguns meses sem fazer isso. E Deus então está acrescentando bênção em cima de bênção. O Senhor está fazendo aquilo que nem eu mesmo acreditava que podia acontecer. Eu já disse para você que vai chegar um momento na minha vida e na tua, que tu vai levantar uma das tuas mãos e vai dizer: Senhor, eu nunca imaginei viver o que eu estou vivendo. Vamos lá, que isso é profético. Levanta aí uma das tuas mãos e diz: Senhor, eu nunca imaginei viver o que eu estou vivendo. Olha para o pastor, que nós vamos repetir essa frase. Olha para o pastor, baixa a mão aí de novo, presta atenção. Você vai lembrar agora aí da luta que tu está enfrentando. Tu vai lembrar do problema que tu tem passado. Tu vai lembrar aí daquilo que tem tentado te afligir. Ei, eu não sei em que área é, mas Deus conhece. E aí você vai levantar de novo. Levanta de novo. E você vai dizer: Senhor, eu nunca imaginei viver o que eu estou vivendo. Eu nunca imaginei viver o que eu estou vivendo. Eu nunca imaginei. Eu quero falar contigo que o Senhor, o anjo, toca em Pedro e diz: Pedro, vai Pedro, vem comigo. E Pedro foi, passou pela primeira portaria, e a portaria se abriu. Passou na segunda, a segunda também se abriu, e aí chegou num grande portão. O texto diz, os estudos dizem que aquele portão era intransponível. Repita comigo: intransponível. Se não fosse aberto, não poderia ser passado. Não poderia passar. Se ele não fosse aberto, não tinha como pular. E a Bíblia diz que quando eles chegaram de frente para o portão abriu automaticamente. O que Deus tem para você vai acontecer no automático. Vira para a pessoa do teu lado e diz isso para ela. Eu encerro essa mensagem. Deus manda ele comprar a terra com um propósito. E no início ele não entende nada. Por favor, para me finalizar, uma atitude de fé. Vira mais uma vez para a pessoa do teu lado e diz para ela: para de querer entender aquilo que é sobrenatural. Eu volto ao Evangelho de João, no capítulo 13. Versículo de número 7. Esse é o momento que Jesus lava os pés dos discípulos. O que eu faço? Tu não entendes agora, mas depois o entenderás. O que eu faço? Tu não sabes agora. Sabe, Caroline, a sua filha foi um presente que Deus te deu. Pode ser que hoje, até mesmo a família no início
possa não ter compreendido da maneira que você gostaria. Você é uma jovem, mas tudo nasce no coração de Deus, e ela nasceu no coração de Papai do Céu. E aí quando chegar lá na frente, o presente há de se demonstrar para você o porquê que você ganhou ele, o propósito de Deus na tua vida e na vida dessa criança. O que eu faço hoje, tu não sabes. O que eu faço, tu não sabes agora. Mas mais tarde, Simone, compreenderás. Mais tarde nós vamos olhar e vamos dizer: Senhor, agora eu entendi. A Edilane estava dando um testemunho hoje aqui, ou melhor, ontem aqui. E no testemunho dela, no momento em que sua mãe, com outras 2 pessoas, saíram para uma missão, mulher de Deus, temente ao Senhor, e de repente houve um acidente de carro e morreram as 3 pessoas. O sepultamento, o velório, foi feito na igreja. E ela então, ela falou que quando ela entrou na porta da igreja, que ela viu o caixão da mãe dela, ela falou: Senhor, eu não vou conseguir chegar lá na frente. E quando ela acabou de falar, é como se ela sentisse o Espírito Santo revestindo ela. Cada passo já não era mais ela, era o Senhor dando com ela. E quando ela chegou diante do corpo da mamãe dela, as lágrimas vieram, a tristeza também, a saudade também. Mas uma voz no coração dela disse: louva-me. E de início ela pensou assim: ninguém vai me entender, a minha família vai me discriminar. E Deus colocou um louvor no coração dela. E através desse louvor, todos foram impactados pelo poder de Deus. Até na morte do crente, nós conseguimos ver o poder de Deus. O que eu faço hoje, ou o que eu faço, tu não sabes agora. Depois, tu vai entender. Tu vai compreender. Pastor, mas está doendo. Vai passar. Pode ser que o Senhor queira você no altar. E aí, quando você estiver no altar, tu vai entender, lembra daquilo que você viveu? Aí tu vai dizer: sim, Senhor, eu lembro. Mas passou, não passou? E tu vai dizer assim: Senhor, passou. O Senhor manda dizer nesse lugar que existem coisas que tu plantou lá atrás e que o tempo da colheita chegou sobre a tua vida. O Senhor manda te dizer que Ele não esqueceu de você. Pastor, parece que Deus está lembrando do meu irmão, da minha irmã, e esqueceu de mim. Ele hoje manda te dizer: eu não me esqueci de você. Em nome de Jesus.
eu não me esqueci de você. E junto com você, toda a tua família. Se alguém entristeceu você, se através de alguém você se abateu, quando vier a alegria, tu vai esquecer disso tudo. O que eu faço hoje, tu não entendes agora, mas depois compreenderás. E quando chegar o momento de você compreender, a primeira coisa que Deus vai te fazer é sorrir. Isso, meu pastor, sorrir. Eu sou tão abusado que eu aprendi a sorrir antes da bênção chegar. Ela nem chegou e eu já aprendi a sorrir. As coisas nem aconteceram e eu já aprendi a sorrir. Porque quando você consegue sorrir antes das bênçãos chegarem, é como se você desse ao Senhor o melhor culto e ação de graças. É como se você dissesse: meu Deus, não aconteceu, mas eu confio em Ti. Se for da Tua vontade, vai acontecer. O Senhor hoje, nesse lugar, está dizendo: o tempo de chorar cessou. Guarda isso no teu coração. O tempo de chorar acabou. Está se cumprindo os 70 anos de exílio. E nessa noite o Senhor chama o seu povo para voltar a tomar posse daquilo que era dele. O que é teu é teu. É tempo de sorrir. O inimigo da tua alma não vai entender. O inimigo da tua alma vai dizer: ele não tem motivo para sorrir, ela não tem motivo para sorrir, mas ainda assim ela o faz. O inimigo da tua alma vai dizer: eu estou furioso com ela, eu estou furioso com ele, mas ainda assim você sorri. O Espírito vai te encher, queridão. O Espírito vai te encher, queridona. E entenda uma coisa: esse sorriso é de dentro para fora. O Senhor manda te dizer: vós sois templo do Espírito Santo de Deus. Esse sorriso vai vir de dentro. Toca na pessoa do teu lado e diz assim: não te preocupes, porque esse sorriso vai vir de dentro. É de dentro de você. Se coloque de pé em nome de Jesus. Se coloque de pé em nome de Jesus.